Vamos ver o que diz a palavra, Mateus capítulo 6, no versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mais uma vez, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Até aí, deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti mais essa noite, cônscios do Seu amor, da Sua grandeza, majestade, glória, cônscios também da nossa pequenez, urgente necessidade de graça e da ação poderosa do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, que são muitos, para que os nossos pecados não façam separação entre nós e o Senhor. Despeja a sua graça gloriosa e abundante aqui. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, presta atenção aqui. Hoje eu vou tratar de um tema que é pouco abordado no meio reformado, nas igrejas históricas e cristãs. E há pelo menos dois motivos por isso. O primeiro deles é que não são temas centrais da nossa fé, por isso não é abordado. E o segundo é por causa da corrupção desse tema no meio neopentecostal, quando se trata de necessidades físicas, ou necessidades financeiras, ou necessidades materiais. E esse é o tema da minha mensagem, o pão nosso de cada dia, que é uma mensagem que vai tratar de como Deus supre nossas necessidades materiais, nossas necessidades físicas. A Bíblia se preocupa com as nossas necessidades físicas? Sim. Deus se preocupa com as nossas necessidades materiais? Sim. É correto e é bíblico orar ou apresentar nossas necessidades físicas diante de Deus? É correto e é bíblico, sim. É uma necessidade, ou são necessidades legítimas do povo de Deus? Sim, são necessidades legítimas. A Bíblia trata com clareza? Trata com clareza. Há algum constrangimento, algum pecado, alguma inibição falar disso, apresentar isso a Deus? Absolutamente nenhum. A Bíblia trata de modo aberto e claro. Mas mais uma vez, por que não se fala tanto? Em razão de não ser um tema central, mas é um tema bíblico. E em razão também da corrupção da teologia da prosperidade, que fez disso o alvo da fé. O centro da fé são bênçãos temporais e materiais. E a gente acaba indo para o outro oposto. Por aversão a essa corrupção, muitos pregadores não falam deste tema. Mas eu quero tratar isso com vocês. O pão nosso de cada dia, as nossas necessidades materiais. E de onde veio este texto, o verso 11? O verso 11 vem da famosa e da chamada oração. Só um minutinho que isso aqui está meio torto. Teve um casamento hoje aqui, e aí fica meio torto aqui quando tira e coloca. O verso 11 vem da famosa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso
que começa ali no verso 9 e vai até o verso 15, não é uma oração para ser reproduzida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ela não é feita para ser copiada como oração, mas ela é um modelo que tem vários pontos e princípios para uma oração bíblica. Então Jesus está ensinando os cidadãos do reino, o povo de Deus, como orar biblicamente. E aqui o verso 11 é um trecho dessa oração, é uma parte dessa oração. E esta oração do Pai Nosso apresenta petições que nós devemos fazer a Deus. Ele ensina o que pedir e como pedir a Deus. E ela começa com 3 petições. A primeira, envolvendo Deus e o seu nome, devemos orar pelo nome de Deus, santificado seja o nome de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus. O segundo pedido, a segunda petição envolve Deus e o seu reino. Venha a nós o vosso reino. Devemos orar para o avanço do reino de Deus, o sucesso do reino de Deus, a propagação do reino de Deus. E a terceira petição, Deus e sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Devemos orar então para a vontade de Deus ser executada neste mundo, para a vontade de Deus ser feita neste mundo. Essas são as 3 primeiras petições. E agora ele vai ensinar a 4ª petição, pelo que devemos orar. E a 4ª consiste em orar pelas nossas necessidades pessoais. Então Jesus começa: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, a Bíblia, ou o Senhor Jesus, neste texto, nos ensina a apresentar a Deus nossas necessidades materiais. E isso não deve gerar em nós nenhum constrangimento. Não devemos ir para o outro extremo. Temos um extremo que é a teologia da prosperidade, que colocou isso como ênfase da fé. Pedir riqueza, abundância, carros, casas, luxo, tudo isso. E aquele que tem os olhos abertos e sai dessa heresia, ele tem que tomar cuidado para não ir no outro extremo. Não, eu só quero coisas espirituais. Ser cheio do Espírito Santo, ser um ganhador de almas, tá bom, mas e aí, vai morrer de fome? Vai morar debaixo da ponte? Aí é para o outro extremo. Aí é se tornar como uma das seitas judaicas da época de Jesus, os essênios, que viviam em desertos, de forma monástica, né? Mais ou menos ali como João Batista e Elias, comiam mel e gafanhoto. Não podemos ir para o outro extremo. Portanto, é pertinente, é bíblico você orar pelas suas necessidades. O que é errado é fazer disso a razão da nossa fé. Tanto é que em uma ordem cronológica ou na sequência, a oração pelas nossas necessidades está em 4º lugar. Então a primeira é o nome de Deus, o segundo o reino de Deus, o terceiro a vontade de Deus, o 4º é a nossa necessidade. Então o que Jesus está ensinando é que não há nenhum problema orar por elas, desde que elas não ocupem o primeiro lugar no nosso coração. Agora, vamos aprender algumas coisas desta oração, ainda a guisa de introdução. O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Primeiro,
a nossa dependência de Deus. Nossa dependência de Deus para a menor das coisas, o menor dos suprimentos. Todas as coisas materiais, posto que as menores vêm de Deus. E Deus quer que a nossa dependência dEle para o suprimento de todas as nossas necessidades seja por nós reconhecida. Porque quando diz, o pão nosso de cada dia dai-nos, ou seja, nós dependemos do Senhor para receber o pão diário, de modo que sem a sua provisão, Deus, não receberemos o pão. Então, Deus quer isso, que você reconheça que essa roupa que você está vestindo vem de Deus, que a comida que está na sua barriga vem de Deus, que a casa que você tem vem de Deus, que tudo que você possui e possuirá vem de Deus, e que você é dependente dEle para ter qualquer coisa. Isso é para deixar claro que nós só subsistiremos por meio do cuidado de Deus e da sua generosidade. Deus quer também, através da oração do Pai Nosso, que nós renunciemos toda confiança em qualquer outro meio, a não ser Deus, para nos sustentar. Vou ler novamente. Deus quer que nós renunciemos todo e qualquer outro meio para nos manter ou nos sustentar, que não seja Ele, Deus. Nossa confiança tem que estar nele. Talvez tem muita gente que não tem o bastante, passa sempre dificuldade, não é falta de trabalho, de inteligência ou de capacidade, é falta de confiar nele, a provisão nele. Na verdade, quando passa o mês ou quando passa o tempo, nós agradecemos o pão, o dinheiro, o carro, as coisas, mas agradecemos a nós mesmos, ao nosso trabalho. Fui esperto hoje, fiz uma vendaça, macei um pão ali que Não, é Ele. Você tem que agradecer a Ele, você tem que louvar a Ele. E então, no outro dia você vai para o trabalho como? Quando você tem um dia de sucesso, confiando aqui, de novo, eu vou de novo porque eu sou bom. Não, Deus não quer. A oração do Pai Nosso ensina a confiança da menor das necessidades nele, e não em qualquer outra coisa e pessoa. Segundo, o que a oração ensina? Que é a suficiência e não o exagero dos suprimentos que deve ser buscado. O pão nosso de cada dia não está falando a Ferrari de cada dia. Não está falando, o pão nosso de cada dia não está falando desperdício de cada dia. Ele está falando o que é suficiente para o dia. Ele nos ensina então a buscar aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, aquilo que é necessário, aquilo que basta. Não devemos pedir abundâncias, riquezas, aquela coisa que sobra e esbanja. Não! O texto deixa claro que devemos pedir e esperar aquilo que é suficiente para nos manter de forma digna nessa terra, nessa vida, ou ali no próprio dia. Muitas pessoas querem a Deus
E às vezes erram, não no pedido, mas na dose. E esperam mais do que Deus vai dar ou do que é necessário. Talvez você esperava ter um dia melhor, ou esperava ter mais naquele dia, e Deus falou, não, você não teve nem mais nem menos. Você teve o suficiente, o necessário. Então a oração está ensinando isso. Pão nosso de cada dia. Quando você vai na padaria, pai, quantos filhos você tem ou com quem você mora? Você traz 50 pães? 50? Não. Quanto você traz? 5, 4, 7. Mas por que você traz 7? Porque eu trago a quantidade necessária para aquele dia. Ninguém vai comer 50 naquele dia. Aí no outro dia eu compro os mesmos 7. Então a quantidade que você compra é suficiente para alimentar aquele dia? Pois é isso que a oração do Pai Nosso ensina. Não me peça 50 pães, se você só precisa de 7. Ela nos ensina, então, a evitar o exagero. Deus não promete dar o melhor dos melhores todo dia. Ele só nos dará o necessário. Ele não promete nos dar uma reserva rica e abundante, mas o suficiente. Não promete celeiros cheios, nem montes de tesouros para nos mimar. Mas o pão de cada dia, uma provisão moderada que nos será dada todas as vezes que precisarmos. Que mais que a oração do Pai Nosso ensina? Ela ensina o perigo a não termos excesso de ansiedade com relação ao futuro. Essa oração, presta atenção, aquela ansiedade básica, todo mundo tem, aquela ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. Ansiedade contra algum perigo, alguma coisinha, é uma ansiedade que é o contrário do cara ser frouxo, sossegado. Aquela ansiedade é a sua responsabilidade quanto às suas coisas. Mas o excesso de ansiedade, a oração do Pai Nosso condena. Por quê? Porque ela nos traz segurança na providência de Deus. Quando falamos, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, de certa forma estamos responsabilizando a Deus também pelo nosso suprimento. E ela faz com que a nossa ansiedade seja removida e a provisão para nosso sustento lançada em Deus. Pão nosso de cada dia me dá, Senhor. Cabe ao Senhor prover, ao Senhor abrir portas, ao Senhor dar. Parte da responsabilidade do meu sustento, então, vem de Ti. Isso me tira a ansiedade. Não é bom isso? Acho que você está errando, é porque você está pensando que é só sua. Não, mas não está escrito do suor do rosto trabalhará? Sim, esse é o meio que Deus usa para suprir você. É através do seu trabalho que Ele, Deus, está provendo o sustento. E talvez você pense que é só por meio do seu trabalho que você está provendo o seu sustento. Por isso vive ansioso. Mas a oração do Pai Nosso, quando fala, o pão nosso de cada dia dai. Tem que ser dado? Tem que ser dado. E quem é que dá? Deus. Então descansa. Eu nunca vi a padaria de Deus vazia. Nunca vi o mercado de Deus igual o de Cuba. Está faltando. Nunca vi. O mercado de Deus está sempre abastecido para suprir aquele que nele confia. Quarto, o que ensina a oração do Pai Nosso?
que é uma oração que deve ser feita por todos, pelos pobres e também pelos ricos. E ricos aqui não é o milionário, que igual o tio Patinhas, que pula no cofre. Esse também não tem, né? Por aí, só o Pablo Marçal. Rico aqui é aquele que tem estabilidade, tem uma vida assim, sussu. Fim de semana pode comprar uma picanha, né? Nós não, a gente tem que caçar uma sola de sapato. Então, rico é aquele que tem uma estabilidade, claro, até o rico. Ela é uma oração que deve ser feita por pobres e ricos. Para os pobres, para terem suas necessidades supridas. E para os ricos, para que aquilo que eles já têm seja preservado. Ela é feita para o pobre ter sua necessidade suprida. E para o rico que já tem a necessidade suprida, para ela ser mantida. Para o rico falar assim, fica esperto. Hoje você tem, amanhã eu te tomo. É uma oração para isso. Agora vamos começar aqui. Ele começa dizendo, o pão. Ele começa com pão. Vamos entender o significado dessa palavra, então. O pão. Na época de Jesus, a palavra pão era muito usada, e muito usada no contexto judaico. Quando mencionava-se pão, era sinônimo de quê? Não só de comida, mas de tudo que era necessário para a subsistência humana. Tudo que era necessário para a subsistência da vida. Tudo que era necessário para manter e suprir a vida. Então não está dizendo só de comida. Quando diz o pão, Jesus está ensinando, vocês devem e podem orar, pedindo ou requisitando tudo que é necessário para vocês viverem nesse mundo. Isso inclui o quê? Primeiro, claro, que está claro com o termo pão, o sustento. Vocês podem orar buscando, supre-nos com sustento, Senhor, que não falte o leite, que não falte o arroz, que não falte o feijão, que não falte uma carne, uma mistura, que não falte, Senhor, o café para os meus filhos, que não falte o almoço e o jantar. Deus, me dê condições de fazer a feira, de fazer o mercado, de fazer o açougue. Você pode orar, apresentar isso. Não há problema nenhum, então vá a Deus e apresente, eu preciso dar conta, Senhor, me dê recursos, me dê trabalho, me dê condições suficientes para dar sustento à minha vida, à minha casa, à minha família. Segundo, o que inclui orar pelo pão? Para a minha existência, eu não preciso só de sustento, eu também preciso de habitação. Jesus está ensinando que nós podemos orar para Deus nos conceder um lugar para nós habitarmos. Nós podemos orar por isso, pedindo, dar uma condição digna de habitação, seja de aluguel ou seja de um lugar próprio. Mas nós para vivermos, precisamos de um local digno, um local que tenha condições de sustentar uma família. Você pode orar e apresentar a Deus. Pastor, eu posso orar a Deus pedindo uma casa? Mas por que não? É claro que não vai ser às custas de você ficar em casa. Às custas do seu suor, do seu trabalho. Mas você pode pedir. Ou condições para pagar um aluguel, não ser despejado, não ficar devendo. Ou condições, não para morar numa casa, mas não é no muquifo. Pastor, a minha casa é muito engraçada, ela não tem porta nem janela.
Lembra dessa? Era uma casa muito engraçada. Eu moro nessa casa, mas não tem nada de engraçado. Ela é um terror. A gente pega numa saneta para virar o chuveiro, ela sai na mão. Quando não toma um choque. A tristeza, banheiro. Aí você vai tomar um banho e as lesmas do lado. Ai, minha companheira, aquela ali. É uma casa muito engraçada. Fio, assim, a lâmpada pendurada, aquele de cordinha que você puxa e não evacua nada. Você já conhece a história. Olha lá a cordinha. É uma casa. Mas está te dando uma condição digna. Você pode orar. Que mais? Saúde. Você pode orar, Senhor, eu preciso ter recursos para fazer um tratamento, para fazer uma consulta, para passar por uma cirurgia. Você pode apresentar essa necessidade. É isso que quer dizer o pão nosso. Pode ir diante de Deus. Eu preciso pagar uma consulta para minha esposa. Meu filho precisa fazer uma cirurgia. Preciso de remédios. Eu tenho doença crônica, pressão e isso. Eu preciso estar o tempo todo sob efeito de remédios caríssimos. Apresenta a Deus, não há nenhum problema. Que mais? Transporte. Tem pessoas que precisam, não posso contratar, você precisa ter uma moto. Eu posso apresentar a Deus? Não posso contratar, você precisa ter um carro, um utilitário, você precisa ter um carro, um caçamba. Um transporte para que eu leve minha família para o culto. Isso quer dizer o pão nosso. Pastor, mas assim, um transporte não é necessário para subsistência. Você trabalha de quê? Ou ao menos a condição de pagar um transporte, como é que chama? O Uber, outro nome para não falar Uber. O transporte. Enfim, você pode pedir, você pode apresentar, não há nenhum problema. Trabalho, você está desempregado, ou você tem um trabalho que não te dá o suficiente para o seu sustento, para a vida digna da sua família, ou você trabalha em um ramo, você é um profissional, um autônomo. Você pode apresentar a Deus, Deus, abre a porta de um bom emprego. Senhor, abençoa o trabalho que eu já faço, que está fracassado. Você pode pedir a Deus. Isso quer dizer o pão diário. O vestuário, a mesma coisa. Meu irmão, antes de ser pastor, antes de estar onde eu estou hoje, eu tive uma vida semelhante ao de um missionário. Eu ia diante de Deus, falava, Deus, eu preciso de um sapato. Eu não tinha. Eu apresentava a Deus coisas pequenininhas. Num tempo de muita dificuldade financeira. E eu via Deus como um pai dar um presente para um filho, cuidando do meu vestuário. Você pode apresentar, eu quero vestir meus filhos. Eu preciso de roupa. Eu queria isso, eu queria ter um orçamento suficiente que eu possa dar sapatos, tênis para as crianças, que eu possa ter um terno para vir em um casamento ou em uma solenidade. Pode apresentar. Que mais? Educação. Eu tenho desejo de cursar uma faculdade. Eu não consigo comprar os materiais dos meus filhos. Eu não consigo acompanhar eles, eu não consigo colocar numa escola digna. Você pode apresentar. E não só isso, até uma esposa ou um marido. Quem foi que proveu a esposa de Adão? Deus preparou Eva para Adão. Você pode apresentar Deus pedindo uma esposa, pedindo um marido. Você pode apresentar Deus pedindo condições, recursos, sabedoria, dignidade, moradia. É isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ore, apresente com detalhes essas necessidades. Não há nenhum problema quanto a isso. Paulo ensinou isso aos Filipenses. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. O que é toda necessidade? É todas essas que nós temos. Então isso nós entendemos pão. Agora ele diz assim, o pão de cada dia, dai-nos, dai-nos. Primeiro ele ensina que devemos pedir, apresentar a ele nossas necessidades. Agora ele mostra o que Jesus está ensinando, que todo pão vem de Deus, que Deus é o doador de tudo. Precisamos aprender, quando ele disse dai-nos, estamos pedindo para quem? Para quem tem, para quem possui. Só um pouquinho de retorno, o brilho tá bom, só um pouquinho de retorno. Só se pede algo quem não tem, para quem tem. Só pede algo quem não tem, para quem tem. Nós não temos. E pedimos para quem? Para quem tem. E quem tem? Deus. Todo pão, todo suprimento, todo sustento vem de Deus. Ele é o doador de tudo. Agora olha que interessante. Primeiro, ele ensina, quando diz dai-nos, ele nos ensina que podemos pedir, ok? Agora, por quê que ele nos ensina a pedir? Se ele nos manda pedir, é porque ele quer dar. Já parou para pensar nisso? Ele está nos ensinando a pedir. Isso tem uma razão. Ele quer dar. E mais, é o seu prazer dar. E terceiro, ele não só tem prazer em dar, ele não só quer dar, mas ele manda pedir, porque ele vai dar. Pede para o papai. Quando você pedir para o papai, o que o papai faz? O papai não dá. Claro que não. Pede para o papai, que o papai dá. Olha que coisa tremenda. Quando ele nos manda dizer dai-nos, ele também está nos lembrando que ele, Deus, é o nosso Pai. E como o nosso Pai tem prazer de atender nossos pedidos, tem desejo de atender nossos pedidos, e assim como o Pai que atende o pedido dos seus filhos, Ele irá atender nossos pedidos. Por isso diz, dai-nos. Não é maravilhoso isso? Talvez você estava inibido, pensando, que Deus teria alguma ressalva. Claro que não. Que coisa linda. O pecado tirou tudo de nós. Nós não temos nada. Fomos banidos, nossos pais, do jardim. Quando ele diz dai-nos, ele está dizendo que nós não temos nada e ele tem tudo. Por isso ele quer que nós chegamos a ele e diz, Pai, dai-me. Que mais? Ele também ensina que quando os meios comuns não forem suficientes, ele usará meios incomuns. Por quê? Ele já te deu o meio comum. Trabalha, tem um salário, você vai lá e supra a sua necessidade. Mas chega uma hora que o mês está ruim, não vendeu. Ok, bateu o carro, tem uma dívida. Aí o meio comum não dá. Quando você fala dai-me, ele pode escolher duas formas de te responder. O meio comum, porque está te dando saúde, trabalho, e vem o ordenado, você paga. Ou ele pode responder no meio incomum. Quando não é suficiente, quando tem imprevisto, vem o meio incomum. Você quer ver o meio incomum?
Quando aquele pobre coitado, na época de Eliseu, perdeu o machado e o machado caiu dentro do mar. Lembra que Eliseu faz flutuar o machado? Nossa, pastor, mas que bobagem, aquele milagre mais tosco. Para que um machado flutuar? O machado era para aquele rapaz, naquela época, o que as pernas são para o Neymar hoje. Era um objeto caríssimo, caríssimo. E era a forma de sustento daquele homem. A hora que o machado cai, é igual se o cara fosse um caminhoneiro e tivesse uma carreta. Carro aí beirando os 300 mil. O cavalo e a carreta junto. Cai na ribanceira. Financiado. Os meios naturais não tinha como. Deus então usa meios sobrenaturais e faz aquele machado flutuar. O que é isso? Quando você diz dai-me, pão nosso cada dia, dai-me, Deus pode usar outros recursos, outros meios para amparar você. Essa porta se fechou, eu vou abrir outra. Esse recurso faltou, eu vou suprir de outra forma. Eu vou usar os meus próprios meios. Outra passagem que mostra isso, a viúva de Elias, ou a mesma de Eliseu. O que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de farinha e um bocado de azeite para fazer um pão para eu e meu filho morrer. Assim diz o Senhor, da panela a farinha não vai faltar e da botija o azeite não vai acabar, até que faça chover sobre essa terra. E Deus multiplicou. Isso é fantástico. Dai-nos mostra que quando os meios comuns não forem suficientes, Deus usará os meios incomuns. Eu posso falar da minha vida. Ei, irmão, você não tem ideia. Você vê hoje o pastor aqui bem vestidinho, gordinho, bem alimentadinho. Meu irmão, eu era uma vareta. Quando alguém queria me achar, eu falei, ele tá lá, ele tá com a camisa vermelha, porque ele só tem ela, não põe outra. Você vai ver ele de vermelho aí por aí. Andava 14 quilômetros essa cidade a pé. Por quê, pastor? Você era fitness? Não tinha dinheiro para pagar nada. Sabe? Era o eterno obreiro. Às vezes, aí ganhei um ninho, 94. Aí ganhar um Uno é uma coisa, pôr gasolina já é outra coisa. A gasolina é tão na conta que você ia num percurso, você errasse uma curva, não chegava. Dava conta. E eu lembro que quando dava reserva, acendia uma luz. Essa luz nunca apagava. Era igual o altar, o fogo nunca se apagará. Mas nunca apagava. Quando apagava, dava glória. Quantas vezes, queridos, eu nem te falo. E às vezes Deus tinha que usar meios incomuns para me suprir. Agora ele não fala só pão, dai-nos, mas ele diz também nosso. O pão nosso. Olha que ensino glorioso aqui, Gustavo. Jesus está ensinando nós pedirmos, a não pedirmos o pão que pertence aos outros, mas o que pertence a nós. Quando ele falou o pão nosso, o meu, aquilo que me pertence, aquilo que é para mim, eu não quero o que é dos outros. Logo ele está ensinando aqui a evitar a inveja, a cobiça. Não cobiçarás o boi do teu próximo, a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo. Então, o pão nosso dá a ideia aqui primeiro de pertencimento. Não quero pedir o que pertence aos outros, eu quero pedir o que pertence a mim. Eu não quero aquilo que, eu só quero aquilo que me pertence. Eu não quero aquilo que pertence aos outros. A ideia que tem aqui é muito interessante, porque vocês, principalmente vocês jovens, vocês ficam aí,
Vocês ficam aí babando com esses coach, com esses influencers. Tenha dó. Quer alguém para babar? Jonathan Edwards, David Brainerd, Estevão. Por favor. Se você admira coach, vamos para a salinha. Eu preciso repreender esse espírito. Para com isso aí, menino. Bobagem é essa? Mas eu não estou entendendo. O que tem a ver o que o senhor falou aí com o texto? O pão nosso, eu quero aquilo que seja compatível a mim, a minha realidade. Jesus não pede para ter a posição do outro, o carro do outro, os negócios do outro. Não pede para ter o status do outro. Por quê, pastor? Porque você não é o outro. Então o que eu tenho que pedir? Aquilo que é compatível à minha realidade. Um carro que é compatível a mim. Uma posição que é compatível a mim. Um status que é compatível a mim. É não ambicionar aquilo que está fora da sua realidade. Olha que coisa gloriosa. Ou seja, Senhor, me dá aquilo que a sua vontade me dá aquilo, as coisas para que sejam compatíveis com aquilo que o Senhor me separou para ser. Quero aquilo que é compatível a mim, que é compatível à minha realidade, não a dos outros. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Coisa gloriosa, porque essa felicidade, que eu ainda não sei o que é, isso é ser feliz, esse negócio que, ela não está no muito ou no pouco, no preto ou no branco, no rico ou no pobre. Ela está onde? Ela está naquilo que é compatível a você. É isso que ela está. E aí é isso que ele está ensinando a pedir. Nosso. Eu sou um balaio, eu quero a minha tampa. É isso que está fazendo para orar. Não, mas eu vou te dar um tampão de tacho. Uma panelinha de pressão. Nosso também ensina o quê? Não apenas meu. Nosso aqui dá a ideia, orem pelas necessidades do reino, o pão nosso, meu e dos meus irmãos, meu e dos cristãos, nosso, era a ideia, porque aqui é o Sermão do Monte. O que é isso? Orar não só pelas minhas necessidades, mas as da minha esposa. Não só pelas minhas necessidades, mas também pela dos meus filhos. Não só pelas minhas necessidades, mas também pela da minha igreja, da minha congregação. Não só pelas minhas necessidades, mas também pela dos meus irmãos. Aqui ele está ensinando que eu não posso ser egoísta na minha oração ou no desejo de suprir minha necessidade. Quer ver? Eu tenho necessidades, estou orando por algumas. Quem tem aqui pelo menos uma necessidade, levanta a mão, seja qualquer uma, levanta. Pronto. Então não é só eu que tenho necessidade, não é só a minha barriga que dói, não é só a minha casa que tem goteira, não é só o meu carro que está fundindo, não é só eu que tenho doenças. E Jesus quer que eu lembre disso. Está vendo ele? Está sofrendo mais que você, precisa mais que você. Ore por ele também. Coisa linda, né? Agora, fim. Pai nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Cada dia, dai-nos hoje. Aqui sugere o quê? O tempo e a frequência. O tempo e a frequência. Nós já dizemos que a oração ensina dependência. Olha que coisa boa também
que deve ser a causa do seu fracasso na área financeira, material, física. Jesus está dizendo que essa oração deve ser feita todos os dias. Todos os dias eu devo dizer: supre a minha necessidade, abre as portas, envia cliente, faz eu vender, faz eu comprar, me dá habilidade, sustenta a minha empresa para que ela não quebre e eu seja dispensado, traz a saúde, traz o vestuário, traz aquilo que é necessário. Ele sugere que eu ore todos os dias, o tempo e a frequência. Talvez você está esquecendo, por medo de estar pecando, ou de estar exagerando, ou de não se mostrar muito espiritual. Ora uma vez, esquece. Não. O pão nosso de cada dia. Todos os dias eu tenho necessidades, todos os dias eu preciso de suprimento, todos os dias eu preciso de provisão. Ó Senhor, não se esqueça dos meus filhos. Ó Senhor, não se esqueça do meu trabalho. Ó Senhor, não se esqueça de me suprir, de abrir as portas, Senhor. Cada novo dia é um presente de Deus, um dia que Ele cria. E cada dia está contida várias possibilidades dele manifestar sua graça, de modo que não podemos um dia só deixar de buscar, de pedir, porque aquele dia pode ter algo especial reservado, que só está esperando o meu pedido para ser entregue a mim, para ser realizado. Pense nisso. Ah não, mas é que é o futuro, eu estou pensando no futuro. Tem gente que é assim, é presa no passado, meu passado, se não fosse passar, tivesse visto, se não tivesse visto. E outros, não, porque lá um dia, lá na frente. Você sabia que para nós não existe nem passado, nem futuro? A única existência real para nós é o presente. A nossa vida é hoje, não foi ontem nem amanhã. Ela é agora, ela é hoje. Você nunca vai viver futuro nem passado. Você só vive o presente. Viva hoje. Viva agora. Busque hoje. Busque agora. Essa é a ideia. A única coisa que nós temos na vida é o dia. Agora você pensa assim: pastor, mas para qualquer outro aqui da terra, eu ia sentir vergonha de pedir a mesma coisa todo dia. Você não tem vergonha? Mas Deus é o único que você não deve se envergonhar, porque Ele mesmo te pede, te ordena: me peça todos os dias a mesma coisa, o suprimento da sua necessidade. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Tem mais coisa, você quer que eu continue falando? Só falei corinho. Ou já está assim, chega, pastor, começa a cantar um corinho. Te canta. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Eu clamei para Jeová. E foi ele quem caiu. Aí ó, esqueci o tópico, fui cantar o corinho pentecostal. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha outra coisa, segura aí, hein? É manto. Jesus também mostra. Isso aqui, friends. Olha isso aqui, André. Urgência. O pão nosso de hoje. Jesus, desculpa, mas eu preciso dele hoje. Meu filho precisa do leite hoje. O aluguel vence hoje. A gasolina acabou hoje. O pão nosso de cada dia,
me dá hoje. Hoje. Ele está ensinando a urgência, aquela necessidade que não pode ser adiada, aquela circunstância que precisa de resposta imediata. Então você pode orar: Senhor, o pão de hoje, eu preciso hoje. Senhor, o recurso de hoje, eu preciso hoje. Senhor, ajuda-me, acuda-me hoje. Eu não estou pedindo muito, nem pouco, nem vou ostentar, eu só estou pedindo o necessário para hoje. Esteja certo, Deus não vai te dar o recurso de hoje, amanhã. Claro, quando estamos falando hoje e amanhã, isso pode variar entre um período e uma fase. Essa fase precisa do suprimento agora, nessa fase. E por fim, o texto ensina gratidão. Gratidão. Se tudo vem de Deus, se Deus é o doador de tudo, se Ele me ordena pedir, e porque Ele quer dar, a oração ensina que eu devo ser grato a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Peça já agradecendo, peça já dando graças àquele que tudo te dá, aquele que tudo tem, tudo possui e tudo te entrega. Não se esqueça de ser grato. Agora sabe que vamos fazer isso? Com o coração quebrantado. Eu só esqueci um pontinho aqui, que quando fala o pão nosso, ele ensina também o pão. O que a gente deve pedir? O que? O conteúdo. Não, o senhor já falou necessidade, sim. Mas não podem ser coisas incompatíveis com a nossa fé. Eu não posso pedir algo que vai me afastar de Deus, algo que vai me fazer pecar. Senhor, eu sou pobre, quero virar rico. Isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso vai contribuir para a tua fé? Então, você não pede aquilo que ofende a sua fé, aquilo que contraria a sua santidade, aquilo que te afasta de Deus. Pense nisso. Todos os pedidos devem estar em harmonia com a fé que você professa e com a vontade de Deus. Então você pode pedir. Agora sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos exercitar. Depois de uma pregação de 50 minutos sobre oração, não tem maneira melhor de fechar ela do que colocando em prática esse poderoso exercício. Você vai orar com a consciência limpa, com o coração grato, diante de um Deus amoroso que quer dar e que disse para você: pode apresentar suas necessidades. Vamos orar agora. Você vai apresentar suas necessidades agora.